Você ora, você lê a Bíblia, você vai à igreja, você até se emociona na adoração. Então, com certeza, o Espírito Santo está em você, certo? Talvez. Mas, e se nenhuma dessas coisas por si só realmente provasse isso? E se a verdadeira evidência não estivesse em arrepios, dons espirituais ou picos emocionais, mas em algo mais silencioso, profundo e muito mais transformador? Jesus nunca nos disse para medir a obra do Espírito por emoções passageiras ou manifestações dramáticas. Ele nos deu algo melhor: fruto, transformação e um novo modo de viver. E hoje vamos explorar 9 sinais inegáveis de que o Espírito Santo realmente habita em você. E sim, o número 7 pode surpreender você porque não é chamativo, mas é absolutamente inconfundível. Se você já se perguntou, como eu realmente sei que o Espírito Santo está em mim? Esta mensagem é para você. Então respire fundo, abra o coração e vamos descobrir juntos o que as Escrituras realmente dizem sobre a presença do Espírito, para que você pare de adivinhar e comece a crescer. Desde a própria abertura de Gênesis, vemos o Espírito de Deus já em ação. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Desde o princípio, ele era a presença divina, movendo-se sobre o caos, trazendo ordem, vida e beleza. Ao longo do Antigo Testamento, esse mesmo Espírito vinha sobre indivíduos, profetas, juízes e reis, capacitando-os para missões específicas. No entanto, sua presença era muitas vezes temporária, descendo para um propósito e depois se retirando quando aquela tarefa se concluía. É por isso que Davi, em seu arrependimento, orou com uma honestidade trêmula: não retires de mim o teu Espírito Santo. Sob a antiga aliança, as pessoas experimentavam vislumbres do poder do Espírito, mas poucos conheciam a maravilha de sua presença contínua dentro de si. Então veio Jesus e tudo mudou. Na véspera de sua crucificação, ele deu aos discípulos uma promessa arrebatadora: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Ele habita com vocês e estará em vocês. Isso era algo novo, algo que o mundo jamais conhecera, não apenas o Espírito ao lado deles, mas o Espírito dentro deles. Após a ressurreição e ascensão de Jesus, essa promessa irrompeu na história no dia de Pentecostes. Os mesmos discípulos que antes se escondiam atrás de portas trancadas se colocaram diante das multidões com uma convicção destemida. Pedro, que negara Jesus 3 vezes, agora proclamava seu nome com poder e milhares creram. A diferença não estava na coragem deles, mas na presença do Espírito que agora vivia dentro deles. Paulo, mais tarde, explicaria a realidade assombrosa dessa transformação. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, ele também dará vida aos seus corpos mortais. O mesmo poder que removeu a pedra e quebrou o domínio da morte, agora insufla vida em crentes comuns. Isso não é mera poesia, é a verdade viva do Espírito de Deus habitando em nós. E como sabemos que essa realidade nos pertence? Não buscando emoções passageiras, mas reconhecendo o fruto, a evidência silenciosa e constante de sua obra transformadora em nossos corações e vidas. O primeiro sinal de que o Espírito Santo habita em você é uma paz que desafia as circunstâncias. Não a calma de uma existência sem problemas, mas a firmeza profunda que vem de um coração ancorado em Cristo. É a quietude interior que permanece quando as circunstâncias turbulentas o cercam, a força serena que permanece quando tudo ao redor parece tremer. Quando os discípulos enfrentaram uma tempestade violenta, o medo os dominou enquanto Jesus dormia tranquilamente. Sua calma não era negação, era confiança.
E quando ele falou ao vento e às ondas, eles obedeceram, revelando que a maior tempestade não estava do lado de fora, mas dentro de seus corações, a tempestade do medo e da incredulidade. Essa mesma paz, nascida da presença divina, é o que o Espírito planta em nós. Ela não ignora a realidade de contas não pagas, notícias inquietantes ou planos que mudam. Ela simplesmente coloca tudo em sua devida ordem, sob a soberania de Deus. Com o tempo, essa paz remodela nossos instintos. Onde antes o pânico surgia rapidamente, agora a oração toma o lugar. Onde pensamentos ansiosos antes giravam em espirais de infinitos, uma confiança serena sussurra: Deus está aqui. Essa transformação não é autocontrole ou aprimoramento pessoal. É o Espírito formando uma compostura sobrenatural em corações comuns. Quando a ansiedade apertar, faça uma pausa. Fale seu medo a Deus em voz alta, nomeando-o com honestidade e colocando-o em suas mãos. Em seguida, agradeça deliberadamente a Ele por uma misericórdia clara, presente naquele momento, um pequeno lembrete de seu cuidado. Convide o Espírito para guardar seus pensamentos e emoções, para estabilizar sua respiração e restaurar seu foco. À medida que você repete esse ritmo, a paz começa a criar raízes não como um sentimento passageiro, mas como uma realidade profunda e viva moldada pela presença de Deus em você. O segundo sinal inegável de que o Espírito Santo vive em você é um tipo de amor que simplesmente não faz sentido sem Deus. Não é o afeto sentimental que demonstramos àqueles que nos tratam bem, mas um amor radical que flui em direção aos que menos o merecem. Esse amor perdoa quando a ferida ainda está fresca, ora por aqueles que causaram dor e escolhe a compaixão em vez da vingança. É o mesmo amor divino que encheu o coração de Cristo enquanto ele estendia misericórdia aos que o feriram. E o mesmo amor nascido do Espírito que moveu Estevão a orar por perdão sobre seus perseguidores. Esse amor não pode ser produzido pelo esforço humano. Precisa ser plantado pelo Espírito em um coração transformado. Você sabe que o Espírito está agindo quando o amor começa a se expressar antes que seus sentimentos acompanhem. Você se vê segurando palavras duras quando a vingança pareceria satisfatória. Você estende bondade mesmo quando suas emoções protestam. Isso não é educação ou traço de personalidade, é evidência de uma nova vida operando em você. O Espírito produz o amor como a raiz da qual todas as outras virtudes crescem. Paciência, mansidão, fidelidade e paz brotam dessa mesma fonte. Para praticar esse tipo de amor, comece pedindo ao Espírito que lhe mostre uma pessoa que precise de perdão ou graça da sua parte nesta semana. Escreva o nome dessa pessoa e ore pelo bem dela todos os dias, mesmo que seu coração resista. Depois, dê um passo deliberado de bondade, uma mensagem, uma oração ou uma ajuda prática. À medida que você obedece, o amor começa a tomar forma. Com o tempo, ele se aprofunda, surpreendendo você com uma ternura que só poderia vir do próprio Deus. O terceiro sinal claro de que o Espírito Santo vive em você é uma fome crescente por santidade e, junto com ela, um profundo desconforto com o pecado. Quando o Espírito realmente entra em uma vida, ele inicia uma transformação silenciosa, porém poderosa. O que antes parecia inofensivo, agora pesa. As coisas que você costumava justificar ou até apreciar começam a perder o sabor, e em seu lugar surge o desejo de viver de outra maneira, de andar de um modo que honre a Deus. Essa convicção interior não existe para esmagar você com culpa. É um presente de graça. Ela mostra que seu coração já não está entorpecido.
O Espírito desperta suavemente sua consciência, remodela seus desejos e desperta em você uma inquietação santa que se recusa a fazer paz com a escuridão. Essa transformação se revela em maneiras pequenas, mas inegáveis. Você se vê confessando com mais rapidez quando falha, não por medo, mas por amor. Percebe um impulso para se afastar de situações que o tentam a comprometer-se. Sente vontade de consertar as coisas mais cedo, de reconciliar, de reparar. A santidade deixa de parecer um pesado livro de regras e começa a parecer liberdade, a liberdade de andar perto de Deus. Não se trata de alcançar perfeição, mas de seguir uma nova direção que se afasta constantemente do pecado e se move em direção ao coração daquele que habita em você. Para nutrir esse desejo santo, mantenha seu coração honesto diante de Deus. Quando a convicção surgir, pare imediatamente e confesse de forma específica. Se suas ações feriram alguém, dê passos em direção à reconciliação. Estabeleça uma proteção prática que torne a obediência mais fácil, talvez prestação de contas, uma mudança na rotina ou um simples limite. Cada pequeno ato de rendição fortalece seu espírito e aprofunda sua alegria em caminhar com Deus. O quarto sinal inconfundível de que o Espírito Santo habita em você é um apetite ardente pela palavra de Deus. Quando o Espírito passa a viver dentro de você, a Escritura deixa de parecer um livro distante ou um dever espiritual, torna-se alimento para sua alma. As palavras na página começam a falar diretamente ao seu coração. Trechos que você talvez tenha lido inúmeras vezes, de repente, ganham nova vida, trazendo convicção, consolo ou entendimento fresco, exatamente quando você mais precisa. É como se as palavras se erguessem da página, sussurrando verdade ao seu momento presente. Esse desejo não é forçado, nasce do relacionamento. O mesmo Espírito que inspirou a Escritura agora abre seus olhos para ver sua beleza e seu poder. No começo, esse desejo pode surgir pequeno, como uma chama branda em vez de um fogo intenso. Distrações competem por sua atenção e a resistência espiritual é real. Mas, à medida que você retorna à palavra dia após dia, seu apetite se fortalece. O próprio Espírito se torna seu mestre e intérprete, ajudando você a conectar a verdade com escolhas, lutas e esperanças da vida real. Ele transforma a leitura em revelação, convertendo informação em transformação. A Bíblia passa a ser menos um estudo e mais uma comunhão, um encontro com o Deus vivo que ainda fala. Para cultivar essa fome santa, crie um ritmo simples que você possa sustentar. Escolha um horário, um lugar e um plano. Antes de ler, peça ao Espírito que abra seus olhos e seu coração. Ao terminar, registre uma frase de resposta. Porque isto é verdade. Hoje eu vou. Esse pequeno ato de obediência aprofunda sua compreensão e transforma a Escritura em um diálogo vivo com Deus, alimentando seu espírito dia após dia. O quinto sinal inconfundível de que o Espírito Santo vive em você é um coração que escolhe a gratidão e a adoração, especialmente em tempos de sofrimento. Qualquer pessoa pode agradecer quando a vida está leve e fácil, mas a gratidão nascida do Espírito cresce na escuridão. É um tipo de fé desafiadora que canta mesmo através das lágrimas, crendo que a bondade de Deus não desapareceu só porque a vida se tornou dolorosa. Quando o Espírito enche você, ele lhe ensina a dizer obrigado, não necessariamente por todas as circunstâncias, mas em todas elas. A gratidão deixa de depender do modo como as coisas parecem e passa a depender de quem Deus é imutável, presente e fiel, mesmo quando tudo mais muda. Esse tipo de adoração não é negação da dor, mas uma declaração de confiança.
Recusa-se a permitir que o medo, a tristeza ou a confusão tenham a última palavra. Em vez disso, olha para cima de entre as cinzas e sussurra: Deus ainda é bom, Deus ainda está aqui, Deus ainda está agindo. Com o tempo, você começa a perceber que a gratidão estabiliza sua alma quando as emoções poderiam se desfazer. A adoração se torna sua arma contra o desespero, uma maneira de desviar o olhar do que está quebrado para aquele que pode curar. Por meio dessa postura, a alegria retorna silenciosamente, não porque a tempestade passou, mas porque o Espírito o ancora na presença inabalável de Deus. Para praticar isso, comece cada dia nomeando 3 coisas específicas pelas quais você é grato, por menores que sejam. Anote-as como lembretes da graça. Depois, cante um cântico simples de adoração em voz alta, se puder, mesmo desafinado. Deixe que sua voz, por mais fraca que seja, se torne um ato de fé. Com o tempo, você perceberá que a gratidão não apenas muda seu humor, ela muda seu coração. O 6º sinal inegável de que o Espírito Santo habita em você é uma sensibilidade crescente à voz de Deus. Quando o Espírito passa a residir em seu coração, a comunicação com Deus deixa de ser um conceito e se torna um relacionamento vivo. Deus ainda fala hoje, não com confusão ou barulho, mas por meio de sua palavra, do impulso interior do Espírito, do conselho sábio de outros e das circunstâncias que ele permite. O desafio para a maioria dos crentes não é que Deus esteja em silêncio, mas que muitas vezes estamos apressados ou distraídos demais para ouvir. O Espírito nos treina pacientemente a reconhecer o empurrão suave, a convicção tranquila, o sussurro interior que se alinha perfeitamente com a verdade. No começo, discernir sua voz pode parecer incerto. Como o jovem Samuel, você pode confundir o impulso do Espírito com seus próprios pensamentos. Mas à medida que aprende a pausar e prestar atenção, um padrão começa a surgir. Você passa a perceber quando um pensamento carrega paz e clareza em vez de pressão ou confusão. Percebe que o Espírito nunca manipula ou condena. Ele convida, corrige e confirma. Ao longo do tempo, essa percepção se aprofunda. Você começa a notar sua orientação não apenas em momentos de oração, mas em decisões do dia a dia, nos relacionamentos e até mesmo nas interrupções. O que antes parecia aleatório começa a revelar propósito divino. Para cultivar essa sensibilidade, reserve espaço para o silêncio em seu ritmo diário. Passe tempo lendo e refletindo sobre as Escrituras e então pause para ouvir. Depois de orar, permaneça em quietude por alguns instantes e pergunte: Espírito, o que o Senhor quer que eu veja ou ajuste hoje? Anote o que vier à mente e examine à luz da verdade bíblica. Quanto mais você pratica ouvir, mais claramente reconhecerá a voz familiar do pastor. O 7º sinal inegável de que o Espírito Santo está vivo e ativo dentro de você é uma transformação visível em seu caráter. Esse sinal muitas vezes surpreende as pessoas porque não se trata de dons extraordinários ou experiências dramáticas. Trata-se de uma mudança silenciosa e constante de dentro para fora. A evidência mais verdadeira da presença do Espírito não está em momentos de excitação espiritual, mas no crescimento contínuo de um caráter piedoso. Quando o Espírito trabalha em você, sua presença começa a se revelar por meio de qualidades que não podem ser fingidas nem forçadas. Amor que permanece, alegria que não é abalada pelas circunstâncias, paz que acalma o medo, paciência que desacelera a ira, bondade que se estende ao outro, fidelidade que mantém promessas, mansidão que suaviza o orgulho e domínio próprio que refreia impulsos. Essas não são conquistas, são o fruto natural de uma vida sendo renovada por Deus.
Essa transformação pode ser sutil no começo. Não acontece da noite para o dia, e não se trata de perfeição, trata-se de direção. Com o tempo, outras pessoas começam a notar mudanças que talvez você mesmo não perceba. O Espírito não está interessado em enfeitar sua vida com aparências externas. Ele está comprometido em renovar seu mundo interior, remodelando suas respostas, desejos e valores. Assim como Pedro mudou de medroso e impulsivo para ousado e firme, você também está sendo moldado em alguém novo lentamente, continuamente e de forma visível. Para cooperar com esse processo, escolha uma área na qual você sente que o Espírito está chamando você a crescer. Pergunte a crentes de confiança quais frutos eles veem se desenvolvendo em você e qual deles precisa de mais atenção. Depois, dê um pequeno passo prático que nutra essa qualidade, talvez desacelerar seu ritmo para praticar a paciência, estabelecer limites saudáveis para o domínio próprio ou demonstrar bondade deliberada a cada semana. A transformação cresce nesses atos silenciosos de obediência, revelando a obra constante do Espírito em sua vida. O oitavo sinal inconfundível de que o Espírito Santo vive em você é uma nova ousadia para compartilhar a mensagem de Jesus. Quando o Espírito enche um crente, ele não apenas aprofunda a intimidade com Deus, ele desperta propósito. Os próprios discípulos são o exemplo mais claro disso. Antes da vinda do Espírito, eles se escondiam com medo, inseguros e silenciosos. Depois, falaram com convicção e coragem que não podiam ser contidas. Essa ousadia não era arrogância ou agressividade, era amor em movimento, um amor real demais para ser mantido em silêncio. Quando o Espírito capacita você, passa a importar menos o conforto pessoal e mais a verdade eterna. O medo dá lugar à compaixão e a hesitação se transforma em testemunho. Esse tipo de ousadia não exige um palco ou um microfone. Ele começa nos espaços comuns da vida, sua casa, seu trabalho, sua vizinhança, onde oportunidades de falar esperança surgem discretamente. Às vezes, é uma conversa simples, uma oração oferecida ou uma história sobre como Deus tem sido fiel a você. E quando surgem as dúvidas, e se eu falar errado, e se me rejeitarem, o Espírito encontra você exatamente ali, dando palavras, tempo certo e sabedoria além da sua capacidade. A coragem dele preenche a sua fraqueza, lembrando que o resultado pertence a Deus, não a você. Para crescer nessa ousadia guiada pelo Espírito, comece cada dia com uma oração simples. Espírito Santo, mostra-me uma pessoa a quem eu possa encorajar em direção a Ti hoje. Fique atento a oportunidades naturais, um amigo compartilhando uma luta, um colega buscando direção, um momento para falar vida, em vez de permanecer em silêncio. Compartilhe uma verdade, um ato de bondade, um vislumbre de esperança. Essas pequenas sementes, semeadas em amor, carregam o peso da eternidade e o Espírito é quem as faz crescer. O nono sinal inegável de que o Espírito Santo habita em você é o discernimento espiritual, a capacidade de reconhecer a verdade em um mundo cheio de confusão e imitação. Em uma era em que inúmeras vozes afirmam falar por Deus, discernimento não é um luxo, mas um salva-vidas. É a capacidade dada pelo Espírito de distinguir entre o que realmente vem de Deus e o que apenas parece piedoso na superfície. O inimigo é sutil, frequentemente usando meias-verdades ou palavras atraentes para distorcer o que é correto. Sem discernimento, até crentes sinceros podem se desviar para o erro ou perseguir aquilo que parece espiritual, mas não tem substância de verdade. O Espírito treina seu coração e sua mente a testar o que você ouve, lê e até sente. Você começa a fazer perguntas mais profundas.
Isso está alinhado com toda a mensagem das Escrituras, e não apenas com um versículo tirado do contexto. Isso honra a Cristo em vez de exaltar uma personalidade ou uma agenda. Isso produz humildade, paz e amor, o fruto do Espírito ou orgulho e confusão. Com o tempo, você se torna mais habilidoso em reconhecer o falso, tornando-se profundamente familiar com o verdadeiro. Quanto mais você anda perto de Deus, mais rápido percebe quando algo está errado. Esse discernimento vai além dos ensinamentos e alcança as decisões diárias da vida. Às vezes, uma oportunidade parece perfeita, mas não deixa espaço para a sua alma. Outras vezes, um relacionamento o afasta da presença de Deus. Quando esse aviso silencioso interior surgir, o coração sábio ouve. Para cultivar o discernimento, desacelere antes de tomar decisões significativas. Traga o assunto diante de Deus em oração e busque orientação nas Escrituras. Procure conselho de crentes maduros que caminham perto do Espírito. E, se a incerteza aumentar, espere, porque Deus jamais guia por meio da confusão. O verdadeiro discernimento cresce na quietude, na escritura e na entrega, enquanto o Espírito o ensina a reconhecer sua voz em meio ao barulho do mundo. Um aviso final e amoroso vem das Escrituras. Não entristeçam nem apaguem o Espírito Santo. Esses dois mandamentos carregam tanto ternura quanto urgência. Entristecer o Espírito é ferir a intimidade do seu relacionamento com Ele por meio de desobediência contínua, abrigando amargura, orgulho, impureza ou um coração que se recusa a perdoar. Apagar o Espírito é sufocar seu fogo por meio da resistência, do cinismo ou da recusa silenciosa de obedecer ao seu impulso. Ambos levam ao mesmo resultado doloroso. Um coração que antes ardia começa a esfriar, não por uma queda repentina, mas pelo hábito lento de dizer, agora não a Deus. A história do rei Saul é um lembrete sério. Ele começou com a unção do Espírito forte, escolhido e favorecido, mas terminou em vazio e confusão. Sua queda não foi um único ato de rebeldia, mas um longo padrão de compromisso e acomodação. Cada vez que ele ajustava o mandamento de Deus para adequá-lo a si mesmo, tornava-se um pouco mais surdo à voz divina, até que, um dia, já não conseguia mais ouvi-la. É assim que a insensibilidade espiritual acontece conosco também. Raramente rejeitamos Deus de maneira explícita, simplesmente nos acostumamos a viver sem sua proximidade. A convicção desaparece, a paixão esfria. Confundimos dormência com maturidade, mas até mesmo esse aviso carrega misericórdia. A própria dor da distância, o anseio por renovação, é prova de que o Espírito ainda está agindo, ainda chamando você de volta para casa. Se você percebe essa sensibilidade dentro de si, um incômodo, um pesar, uma santa insatisfação, não a ignore. Isso não é condenação. É convite. A porta da restauração já está aberta. O Espírito Santo nos convida a uma autoavaliação honesta, não baseada em culpa ou medo, mas em verdade e graça. O apóstolo Paulo encoraja os crentes a examinarem-se a si mesmos para ver se estão na fé. Isso não é um chamado para dúvidas intermináveis, mas para a consciência espiritual, para pausar e perguntar se a evidência da presença do Espírito está crescendo em nós. A verdadeira fé deixa marcas. Como uma árvore viva, a vida cheia do Espírito mostra sinais de crescimento, mesmo que lentamente, mesmo que debaixo da superfície. Comece olhando para a sua trajetória. Você está se tornando mais parecido com Jesus do que era há um ano em paciência, humildade, compaixão ou integridade. Considere sua convicção. Quando você peca, sente uma dor interior que o leva à confissão e à restauração? Observe sua fome.
Existe um desejo crescente pela palavra de Deus e pela sua presença? Reflita sobre sua paz. Quando a ansiedade bate, seu primeiro instinto é orar em vez de entrar em pânico? Pense sobre o amor. Você está mais rápido para perdoar e mais lento para alimentar ressentimento? E quanto à ousadia, você deu algum pequeno passo recente de coragem para falar sobre sua fé e o discernimento? Você está mais cuidadoso em testar ideias pela verdade e não pela emoção ou popularidade? Por fim, considere a comunidade. Você está caminhando próximo a crentes que podem confirmar: sim, vemos esse fruto em você? A questão nunca é perfeição, é direção. O crescimento espiritual não se mede pela velocidade, mas pela vida. Mesmo quando o crescimento parece oculto, as raízes da fé podem estar se aprofundando silenciosamente, nutridas pelo Espírito que nunca deixa de agir. O Espírito Santo não é um sentimento nem uma emoção passageira. Ele é a presença viva de Deus dentro de você, moldando-o para refletir a glória de Cristo. Se você reconhece esses sinais, mesmo que em pequenos começos, dê graças e cultive-os. Continue andando de perto com o Espírito, ouvindo, obedecendo, crescendo. E se você ainda não os vê claramente, não se esconda e não perca a esperança. Chegue diante de Deus com sinceridade. Peça que Ele o encha novamente. O Pai tem prazer em dar o Espírito Santo a todos que o buscam com um coração humilde. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pela Palavra de Deus. Se esta mensagem o encorajou, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Cada visualização, cada comentário, cada oração ajuda a espalhar a luz das Escrituras para mais corações ao redor do mundo. Lembre-se, hoje não é um dia para adivinhar, é um dia para crescer. O Consolador veio. Ande com Ele e deixe que sua vida conte sua história silenciosa, constante e maravilhosamente.